Grande de vir para Guarapuava, porque hoje Guarapuava, com o Vale do Genoma e o Sila Tech Park, ele falou, é o que nós queremos. Para Guarapuava, e a gente vai conseguir, doutor, vai ser um salto. Bom dia. Cumprimento o nosso secretário de Saúde, Dr. Jonilson Pires, e os demais funcionários do Departamento de Saúde. Em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, em cumprimento à lei que determina, Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e considerando a necessidade em se dar ampla divulgação e transparências aos atos da administração municipal, damos por aberto esta audiência pública para a apresentação e demonstração por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava do terceiro quadrimestre de 2021 do Fundo Municipal de Saúde. Neste momento, convido o Dr. Jonilson Pires para realizar a devida apresentação. Antes, porém, quero passar para todos que no final podem dirigir-se algumas perguntas ao nosso secretário. Doutor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar o vereador Wilson Sutti, que preside essa audiência pública. Cumprimentar o vereador Saulo, que se faz presente. Os diretores de departamento da Secretaria Municipal de Saúde, os chefes de divisões. Como o vereador Wilson Sutti deixou explícito na sua fala inicial, estamos cumprindo um ato regimental, um ato específico da Lei de Responsabilidade Fiscal, e daremos ciência à população e aos vereadores, e a essa Casa de Leis, das ações, das estratégias e de todas as ações que foram desenvolvidas nesse quadrimestre que nós faremos a apresentação. Faremos uma apresentação bem sucinta, objetiva, né? Até mesmo para não alongarmos muito tempo, mas no final estaremos disponíveis, eu e toda a minha equipe de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, para fazermos qualquer tipo de colocação, crítica, e avaliar os questionamentos e respondermos à sociedade as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Pedir para Mônica Tavares para que inicie a apresentação e, na sequência, a gente abre para questionamentos e perguntas. Bom dia a todos. Só um momento, então, a gente vai estar colocando para que todos possam acompanhar, então. Dá um tempinho só para um problema técnico e já voltamos.
Como secretária de Saúde já disse, meu nome é Mônica, eu sou diretora do Departamento de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, e vou estar apresentando, então, para vocês as ações de todos os departamentos do último quadrimestre, né, que compreende setembro a dezembro. O total de receitas, então, né, foi um montante, isso de todo o município, R$ 132.835.691,21. Montante por lei previsto que deveria ser aplicado em ações, projetos de saúde, é o montante de R$ 19.925.353,68. Depois a gente vai ver que a gente aplicou consideravelmente a mais esse valor, né? Recursos, então, vinculados da União para o município, pouco mais de 10 milhões, do Estado para o município, 1.491.000, de convênios e emendas a gente não teve no último quadrimestre, e outras receitas, 1.439.000, totalizando, então, R$ 13.021.060,57. O percentual, então, aplicado, né, do limite constitucional de 15% foi, no último quadrimestre, 28,21%. Com relação ao DRACA, o movimento hospitalar foi 3.360 internamentos no município, isso corresponde ao valor financeiro de R$ 5.033.669. Com relação ao agendamento de consultas pelo sistema CARE, que é o sistema que faz a regulação via Estado, né? 2.282. Total de agendamentos da multiespecialidade, físio, psico, curativos especiais de enfermagem, foi o total de 2.265. Exames de imagem foram realizados. Agosto entrou aqui na conta porque a gente não havia fechado no quadrimestre anterior. Então, de agosto a dezembro, foram realizados 19.835 exames de imagem e 177.000 exames laboratoriais. Com relação à dinâmica de consultas de especialidade via SISGAP, o total de especialidades mais o MAC foi 13.238, presentes estiveram 12.106, faltas 1.682, agendados, né, 13.788 consultas e o absenteísmo 26,32. Isso somando tanto consulta quanto retorno. Com relação à dinâmica de exames, então, do SISGAP, foram realizados de agosto, então, a dezembro, 59.515 e com relação ao TFD, que é o tratamento fora de domicílio, foram feitas 669 viagens, sendo atendidos entre pacientes e acompanhantes 4.356. Com relação às ouvidorias, nós tivemos 176 demandas abertas, sendo 56 de solicitação, 105 de reclamação, 13 denúncias, uma sugestão e um elogio. Sendo 28% que estão ainda em análise e 72% dessas 176 demandas já estão concluídas. Com relação ao CNES, então, nós temos 13 estabelecimentos de dupla gestão, 35 somente estadual, 47 municipal, totalizando 95. Com relação ao departamento de urgência e emergência, foram atendidos, entre pacientes muito urgente, urgente, pouco urgente, não urgente, 17.767 atendimentos na UPA-Batel, 18.600 na urgência do Primavera e mais de 21.000 na urgência do Trianon, totalizando, então, 57.615 atendimentos nas urgências. Com relação ao SAMU, houveram 3.938 chamadas, saídas da ambulância 1.977 no último quadrimestre e um trote somente. Com relação às bolsas de ostomia e urostomia, foram entregues 3.090 bolsas de colostomia e 470 de urostomia. E óculos entregues foram 265. Com relação ao Departamento de Atenção à Saúde, com relação às consultas na atenção básica, foi um montante de 72.000, consultas médicas, pouco mais de 42.000, consultas na atenção básica, de nível superior, então, 15.011, consultas de enfermagem, 14.938, outras atividades que são exclusivas dos enfermeiros, 36.021,
Procedimentos de enfermagem de nível médio foram feitos 190.170. A produção do agente comunitário de saúde, pouco mais, quase 34 mil. Pacientes atendidos pela saúde bucal, 8.664. E total de procedimentos dentro da saúde bucal, 18.146. Com relação aos procedimentos pelo programa de dietas especiais mais fraldas, 513, procedimentos do AMPDS, 927, do SAI, 19.426, da Clínica da Mulher, 28.000, total de atendimentos materno e infantil, 925, no CAPS 2, que é para transtorno mental grave e severo, 18.694, no CAPS AD, que é álcool e droga, 7.081. Com relação ao Melhor em Casa, foram feitos 3.398 atendimentos. Na assistência farmacêutica, valor físico foi de 9.686.459. Isso corresponde ao valor financeiro de quase 1.500.000. Medicamentos judicializados, o número de pacientes atendidos foram 20. Isso corresponde ao valor financeiro de R$ 17.459,83. Com relação ao laboratório, os exames foram feitos 76.074, corresponde ao valor financeiro de R$ 265.439,08. Com relação ao Departamento de Vigilância em Saúde, o número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica implantado, o número absoluto, então, 43. O número de óbitos maternos, 2. Taxa de mortalidade infantil, 7,35. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, 100%. 100% também de proporção de óbitos maternos investigados. 100% de óbitos, de proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados. 100% também de proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados. Não tivemos óbitos por dengue, nem de sífilis congênita, e a proporção de partos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal foi de 79,78%. Com relação, então, ao município, o que Guarapava se aplica é o número 2, então, para o município e região com mais de 100 mil habitantes, com relação à taxa de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, pelo conjunto das 4 principais doenças crônicas, que são a doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e outras doenças crônicas, para o ano a meta seria de 448. O município teve 105 mortes. Com relação à proporção de óbitos de mulheres em idade fértil, ou seja, de 10 a 49 anos investigados, foi de 100%, e a proporção de registro de óbitos com causa básica definida, o município realizou 99,99%. Com relação às vacinas do calendário, a pneumo, a poliomielite, a tríplice viral com cobertura vacinal preconizada, esse dado ainda não está constante. Com relação à proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata, encerrados em até 60 dias após a notificação, foi de 100%. A proporção de cura de casos novos, então, com relação à hanseníase, 100%, e número de casos autóctonos de malária não se aplica no município. Com relação ao número de casos de novos sífilis, também não tivemos nenhum. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, a gente não teve nenhum. A proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, foi de 97,18%. A razão de exames citopatológicos, 0,24%, e de mamografia, exames de mamografia, 0,14%. A proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar foi de 44,8%. A proporção de gravidez na adolescência, entre 10 e 19 anos, foi de 15,9%. A taxa de mortalidade infantil, 5,7%, então, no último quadrimestre. Número de óbitos maternos, em determinado período local, tivemos 2. A cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica foi de 70,21%. A cobertura de acompanhamentos das condicionalidades do Bolsa Família, então, está em andamento ainda, esse dado. A cobertura populacional estimada em saúde bucal na atenção básica foi de 64,05%. E o percentual de municípios que realizam, no mínimo, 6 grupos de ações da vigilância sanitária foi de 100%.
Com relação às ações de matriciamento realizado pelo CAPES com as equipes, então, da atenção básica, o preconizado, a meta para o município era 50, o município atingiu exatamente esse valor. Número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis, então, visitados, esse dado foi retirado pelo Estado, foi retirado pela pactuação que teve no Estado. A proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho foi de 100%. Foram realizadas ações 3.595 da vigilância sanitária, com relação à saúde do trabalhador, depois a gente vai explanar. Total de visitas e pontos estratégicos, 350. E o total de imóveis visitados com relação à Aedes aegypti foi de 11.609. Com relação ao DGTES, que é o Departamento de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, foram feitas várias reuniões e ações, aqui são somente algumas delas. Elaboração de plano de adequação da reforma das unidades com o Centro Universitário da Campo Real, a reunião do consórcio SAMU, reunião do COAPS, da Coremu, articulação de projetos de extensão, ações educativas aos profissionais com relação à obesidade, a capacitação dos agentes de combate a endemias, feita pela Unicentro, a reunião com a coordenação da medicina da Unicentro e a visita nas unidades básicas de saúde para a residência multiprofissional, e foram feitas autorizações de 13 projetos de pesquisa no último quadrimestre. Algumas ações, então, do Covid no último quadrimestre. Setembro, 95% da população com mais de 18 anos já havia sido vacinada. Outubro, descentralização da vacina nas UBS. Novembro, menor índice de transmissão do vírus, RT, foi de 0,29%. Dezembro, autorização da Anvisa para vacinação em crianças. Então, fechamos o quadrimestre com 150.941 pessoas vacinadas, com ao menos a primeira dose da vacina, 118.844 vacinadas com a segunda dose e 23.581 vacinas de terceira dose aplicada, o que representa, então, 82,64% da população do município vacinada. Esse é o boletim, então, do primeiro dia desse quadrimestre até o último dia. Talvez seria interessante observar os óbitos. Tivemos, em 1º de setembro, tínhamos 599, e no último dia de dezembro, 619, 20 mortes. E aqui são algumas referências que foram utilizadas. Agora a gente se coloca à disposição para qualquer questionamento ou dúvida. Não sei se tem algum questionamento específico, vereadora Cris. Obrigado pela presença. Algum questionamento, alguma colocação? Fique à vontade. Então, bom dia a todos e todas. Não consegui pegar o início da explanação, então fiz algumas anotações aqui, porque foram feitas a leitura de dados que a Secretaria tem e apresenta para fazer o cumprimento da questão da legislação. Mas eu acredito ser importante tratar se esses índices realmente atenderam aquilo que a Secretaria estava disposta a atender e poder oferecer à nossa população, porque aqui na casa a gente sempre debate os questionamentos que são trazidos para cá. Então, no início do ano, a gente teve a situação das férias dos funcionários da saúde, e isso acabou acarretando numa situação desconfortável, acho que tanto para a gestão quanto para todos nós que precisávamos do atendimento. Houve ali a elevação da taxa de contaminação da Covid, e isso gerou um pouco de preocupação. Então, acho que a Secretaria poderia nos dizer se isso já hoje está normalizado, quais os procedimentos que foram, se dentro das metas colocadas no quadrimestre a Secretaria atendeu a tudo que se dispôs a fazer. Acho importante a gente falar sobre a questão do SAMU, que eu vi que ontem foi publicado pelo consórcio da 5ª Regional, já uma comissão que vai estar cuidando do processo seletivo, e a gente viu ali que tem uma reunião que foi realizada para disposição de servidores. Então, quantos servidores a Secretaria vai estar dispondo para essa implantação imediata, se isso vai afetar
vai comprometer o atendimento da secretaria, se sim ou não. A questão também dessa situação do SAMU estar atendendo, como que o município viu essa situação do município estar atendendo as rodovias, se isso demandou em mais atendimento ou permaneceu estável. Numa conversa que o Dr. Rodrigo Lago esteve aqui, ele disse que eles sempre atenderam, então não aparecia. Mas, nesse quadrimestre, o que a gente percebeu a respeito disso, né? Falou também de números de exames, apresentou um dado ali de mais de 70 mil exames. Esses exames, estão também os exames de Covid, sim ou não? Qual é a média, né, nesse quadrimestre? Dos outros exames, a Secretaria conseguiu atender as outras demandas de exames que a Secretaria realiza? Então, acho que esses dados são importantes, senão a gente só coloca os números ali, mas não tem um parâmetro para saber se atendeu, conseguiu atender ou não. A gente viu que os dados da mortalidade infantil caíram, acho que isso é um dado importante. Eu sempre acompanhei aqui a Secretaria, a gestão correndo atrás para baixar esse índice, que é importante para o nosso município. Então, esse eu consegui perceber ali. Mas, diante de tudo que foi apresentado, acho que é importante a Secretaria falar, nós atingimos aqui, nós precisamos ainda melhorar muito essa atuação. Enfim, essas coisas que realmente são significativas para a população, porque, senão, se nós colocarmos só números, atendeu ou não atendeu, por exemplo, eu sei que nós temos demanda da atenção básica dos agentes comunitários de saúde e de endemias, que não tem cobertura para toda a cidade, mas foi colocado ali 34 mil atendimentos. Então, nós teríamos que expandir em mais quanto por cento para dar conta, para atender toda a nossa necessidade. Nos distritos, isso tem? Não tem. Tem cobertura? Não tem. Então, acho que esses dados são importantes, porque daí a gente leva para a realidade local e não fica só nos números. Obrigada. Perfeito. Agradeço os questionamentos e a colocação da vereadora. Realmente concordo, compactuo com a ideia, porque nós temos que apresentar, acho que a excelência é a gente realmente fazer uma avaliação do que nós executamos de forma qualitativa, né? E não só em termos quantitativos. Os números não expressam, muitas vezes, a realidade, né? Você colocar no papel que fez 77 mil exames, mas, né, o que se envolveu todo nesse processo, essa logística toda. Bom, em relação ao SAMU, especificamente, vereadora, quando nós fomos surpreendidos pela decisão do governo do Estado em abertura dos pedágios, né, e liberação dos pedágios, a quebra contratual, fomos pegos de surpresa e realmente ficamos assustados com a demanda que poderia vir, né? Mas como a gente já vinha prestando esse atendimento, porque mesmo com as praças de pedágio e com o SAL, ou seja, o serviço de atendimento ao usuário, que tinha a equipe de socorrista, ambulância, muitas vezes o SAMU era acionado para fazer frente a esse atendimento, conforme a complexidade. Conversando com o Dr. Rodrigo, até ontem tive a oportunidade de conversar com ele, fiz uma avaliação nesse sentido, ele me repassou que não mudou em nada, né? Não teve uma demanda expressiva, continuou o mesmo fluxo. Claro que a gente teve o cuidado de implementar algumas ações internas dentro do SAMU para que agilizássemos esse atendimento. O governo trabalhou colocando uma base avançada também em Laranjeiras, em Nova Laranjeiras, em Pitanga. Então, a região está coberta, mas nenhum tipo de percalço nesse tempo. Vamos ver agora no feriado de Carnaval. Pode ser que a demanda aumente mais, mas, assim, em termos de atendimento, em termos de funcionalidade do SAMU, não alterou quase nada. Está o mesmo ritmo, né? O nosso SAMU incorporou-se ao processo de regionalização. Guarapuava ficará responsável pela central de regulação. Como a vereadora mencionou, até hoje, às 14 horas, na Secretaria de Administração, nós nos reuniremos para discutir o edital e todas as prerrogativas legais do processo seletivo simplificado, né? Mas ainda tem um certo ruído aí que nós temos que ver com a questão de alguns funcionários que são do SAMU municipal, como é que será essa transição. Tivemos uma primeira discussão, ouvimos os servidores, teve muito ruído, muita confusão, muita discussão, logicamente que cada um querendo buscar respostas, tanto o departamento, a Procuradoria da Prefeitura, como o nosso departamento jurídico e o DGTES estão fazendo esse trabalho de uma forma bem tranquila, bem democrática. Creio que
mais à frente, eu não posso estabelecer e criar uma expectativa de tempo, mas conseguiríamos dirimir essas dúvidas e solucionar essas dúvidas e ver como é que vai essa transição. Nós temos 2 caminhos, né? Um caminho seria realmente a cessão por um determinado tempo para o consórcio, e, logicamente, o consórcio vai fazer um PSS para ocupar esses cargos, e, naturalmente, no futuro, um concurso mesmo. E esses funcionários que estão no SAMU hoje são funcionários da gestão, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, eles vão ter que ser ocupados, direcionados, lotados nas suas ocupações. Os motoristas de ambulância, os socorristas, os médicos, técnicos, vão ter que ocupar e permanecer no seu cargo. Mas é uma transição que nós estamos fazendo com muita cautela e muita tranquilidade para não ter nenhum prejuízo, vamos dizer assim, ao servidor. Os exames, esses exames, total ali, ele compõe um rol de uma listagem de exames que são ofertados pelo SUS, não estão inclusos os exames de Covid. Covid é um dado separado, né? Até acho que uma sugestão que, quando a gente apresentou no quadrimestre, no Conselho, acho que foi um lapso da nossa parte, nós devíamos ter apresentado também todo o trabalho que foi executado nesse quadrimestre pelo call center, que foi uma demanda muito grande. Quantos atendimentos foram feitos, quantas soluções foram terminadas. O Tiago, que está aqui, que está gerenciando para a gente a coleta de exame lá do ginásio, está fluindo bem, né, Tiago? Existe todo um ordenamento bem tranquilo, bem específico. Não tem mais aquela procura, porque é muito temporal, né? Em dezembro, em janeiro, no início de janeiro, a gente sofreu muito porque veio uma avalanche de casos, e a tendência é que, quando aumenta os casos, aumenta toda a demanda vem em conjunto. Então, aumenta a procura por atendimento médico, aumenta a procura pelo atendimento na farmácia, aumenta a necessidade de exames, aumenta a necessidade de insumo, e a gente transitou com essa situação, depois foi acalmando, estamos caminhando por uma situação de platô já, diminuímos bastante, né, Iago? Nossa diminuição foi considerável, graças a Deus, e aquilo que a gente vinha pregando já desde o início, né? Eu tinha até medo de falar isso quando me expressava, que eu falava assim, às vezes eu vou morder a língua e depois eu vou ter que refazer o meu comentário, porque eu tinha assim uma confiança muito, muito forte que essa variante não teria o impacto que teve a variante Delta. E, graças a Deus, o tempo mostrou para a gente. Então, nós temos um contingente de casos expressivo, mas a complexidade muito menor, e toda a estrutura para dar atendimento a esses pacientes contaminados com Covid totalmente difere daquela realidade que a gente passou. Tivemos um período daí de um pouquinho aumento de mortalidade, mas já estabilizou também. Os hospitais estão bem, tranquilos, com oferta de leitos, até a perspectiva do hospital regional, a partir de abril, maio, ser desconstruído, né, ser desinstalado para dar o uso para o hospital regional como hospital de trauma mesmo, e na sua essencialidade. Concordo com a vereadora em algumas questões. A gente tem várias áreas que a gente tem que repensar, rediscutir e fazer um planejamento diferente. Temos ainda vazios assistenciais em relação à cobertura de ACS, de agente de endemias, que ontem estava conversando com a Suzana e com a Samine, tem essa situação. Nós temos várias ações que nós temos que, dentro da Secretaria, nos organizarmos para que a gente cumpra as exigências, né? O pessoal está fazendo bastante, com pouco que tem, o pessoal está executando mesmo, sabe? Até é louvável a dedicação do pessoal da vigilância nesse sentido, porque a gente, às vezes, consegue oferecer o mínimo e eles fazem o máximo, eles acabam sendo heróicos nesse sentido de fazer frente às metas, mas, principalmente, levar até a população que a gente precisa, né? Me chamou a atenção ali que a nossa cobertura de citopatológico ainda está muito baixa, nossa cobertura de mamografia está muito baixa, né? Como falou, a nossa deficiência em suplementar algumas regiões de atendimento com unidade de saúde e com equipe completa. Ontem eu fiz um pronunciamento na radiodifusora e vários ouvintes interferiram pedindo unidades de saúde, algumas regiões descobertas, no centro da cidade e outras situações.
Mas nós vamos redimensionar, fazer um planejamento, redesenhar esse mapa. Como eu falei, existem já propostas de reestruturação, reforma e construção de novas unidades, mas não é só construir unidade, nós temos que construir unidade e capacitar essa unidade para que ela faça frente ao atendimento às demandas da população. Então, nós temos que ter equipe completa, nós temos que ter veículos, nós temos que ter insumo. Então, é todo um planejamento muito bem pensado. Não adianta a gente só prometer para a população construir o prédio e esse prédio não funcionar e ficar como se fosse um elefante branco, né? Mas o que a vereadora apontou é isso aí, a gente tem que redimensionar a nossa cobertura de unidade básica de saúde, de programa de estratégia de saúde da família, aumentar a nossa capacidade de cobertura de profissionais. Mas, assim, vereadora, no aspecto geral, mesmo enfrentando ainda esse resquício de pandemia, né, que ainda nos incomoda ainda, mas com uma outra característica, apesar de todas as dificuldades, nós conseguimos cumprir muito das exigências, e eu acho que foi a contento. Claro que sempre vai ter assim aquela situação que você não consegue não agradar. O nosso objetivo não é agradar, o nosso objetivo é servir. Nosso objetivo é cumprir o que nós somos, que a nossa vocação na saúde é atender a população e garantir os direitos da população no sentido de acessibilidade, de acompanhamento, monitoramento, acesso em todos os sentidos. Então, a gente não faz por fazer, a gente faz porque realmente é nossa obrigação como profissional de saúde que está investido no cargo de médico, de qualquer tipo de profissão dentro da Secretaria de Saúde. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava conversando com alguns colaboradores e eu até referi assim, que eu estou um pouco desconfortável, que eu acho que a gente tem potencial para fazer muito mais, que a gente pode ter essa voracidade ou essa gana de ir além. Não é assim, de forma bem explícita, politicamente a gente fazer alguma coisa que renda publicidade, mas é realmente fazer com que as coisas aconteçam. Até me penitenciei e falei assim, olha, a gente tem que dar um choque de gestão, a gente tem que revisar algumas metas, revisar alguns comportamentos, nós temos que ir até a ponta e ver a necessidade dos nossos colaboradores, e pontualmente vai existir. Então, sempre vai existir reclamação da UPA. Ontem eu recebi algumas reclamações, porque está demorando um pouco o atendimento, mesmo que se justifique para a população que, se o rapaz que reclamou foi na academia e machucou a mão erguendo o peso, é diferente do senhor de 79 anos que está descompensado com uma insuficiência cardíaca. Aquele senhor tem prioridade de atendimento, mas o pai do rapaz queria que atendesse o rapaz antes, na frente. Então, é difícil você incutir na população essa conscientização, né? Liguei para a central de ambulância, pedi uma ambulância faz 2 horas, mas o que é? Eu quero levar a minha criança no médico, mas está mal? Não, tem que levar no médico, mas a ambulância não é táxi, não é Uber. Então, existem essas demandas. Eu fui na farmácia pegar um remédio e não tinha, mas esse remédio, o médico que prescreveu para você, colocou um remédio que não tem no SUS. O que eu posso fazer? Não, tem que dar um jeito, mas é um ato médico, é uma conduta própria, é individual, ele analisou. Então, essas discussões, às vezes, aparecem, sobressaem muito mais do que as pessoas estão fazendo. Eu sempre faço analogia com a ponta do iceberg. Às vezes, você vê só a pontinha e fica batendo naquela situação. Antes de ontem, um colega me procurou dizendo, alguns vereadores estão reclamando que não tem álcool gel na unidade do Trianon. Falei, tem. A pessoa esqueceu de abastecer o dispenser, só isso, mas tem. Mas criou-se primeiro todo um cenário que, eu falo às vezes, sobriedade, calma, né, parcimônia nesse momento, mas tudo bem, vamos lá. Vamos chamar o servidor, corrigi-lo, dizer, olha, fique atento. Mas nós trabalhamos com pessoas, e pessoas são complexas, né? Cada um tem uma personalidade, uma distinção de comportamento e de empenho, e a gente tem que estar continuamente, 24 horas, supervisionando se as pessoas estão fazendo o seu papel adequadamente. Mas, assim, no cômputo geral desse primeiro quadrimestre, apesar das dificuldades da pandemia,
eu acho que foi satisfatório sim, tem muita coisa para mudar, saúde não se muda de um dia para outro, faz 20 e poucos anos que eu trabalho no SUS, eu sempre vejo a mesma reclamação, as mesmas coisas, a vontade é mudar sempre, mas a gente sabe que é um trabalho que depende de muita conscientização, de muito empenho, de dedicação, e é o que nós estamos querendo fazer. A minha proposta hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira, já é um quase pré-carnaval, as pessoas vão se afastar, se descansar nesse período, e já marquei várias reuniões com a nossa direção, os departamentos, para a gente começar a fazer uma abordagem diferenciada, né? Que a gente tenha efetividade na parte administrativa e que essa parte administrativa repercuta na ponta, nas unidades. Então, tem várias ações que a gente vai convidar os vereadores e quem quiser para participar dessas discussões. E já antecipando, vereadora, desculpa, vou só aproveitar o momento para lhe dar um recado, aquela demanda do Instituto Virmonde está solucionada. A gente correu atrás, eles estão com uma certidão positiva, então a gente acho que pode correr atrás daquela situação. O jurídico foi atrás, correu, a gente fez contato, então acho que já é uma luz no final do túnel que abre para a gente conseguir ajudar o Instituto Virmonde, né? Mas seria isso, me alonguei demais, mas seria mais ou menos isso a colocação que a vereadora questionou. Mais alguém? Professora Cris. Secretário, então, para a gente continuar nesse diálogo aí tranquilo, agradecer essa questão do Instituto Virmonde, que fomos lá, fomos prontamente atendidos, por essa preocupação de que realmente quem precisa é a população, né? E enquanto gestor, enquanto vereadora, cabe a nós, né, encontrarmos aí alternativas legais dentro da legalidade para estar atendendo a população que de fato precisa do serviço. Eu queria só algumas considerações sobre o CEL, sobre o Centro de Especialidades Odontológicas. Eu estive lá no início do ano, conversei com os servidores, e há uma expectativa do CEL sair daquela unidade que não comporta mais, que não dá conta, né, que está bem precarizada, que tem problemas de estrutura, e havia uma expectativa agora para o início do ano, no mês de março, acontecer essa transição dessa mudança. Se isso, de fato, vai se efetivar, se isso vai acontecer, como que está esse processo. E eu também trocava uma ideia aqui com a Mônica sobre justamente essa questão dos exames, porque atuando também dentro do movimento sindical, o que nós percebemos nos últimos meses é uma quantidade muito grande de diagnóstico em mulheres com câncer de mama. Então, até nos chamou a atenção ali, é um dado que para nós, às vezes, né, não faz parte da rotina diária, mas como nós atendemos os servidores, encaminhamos para processos de perícia, temos também uma situação de plano de saúde, então a gente acaba, né, tendo acesso ali a algumas informações, e a gente percebeu que recorrentemente, todos os meses, nós estamos tendo servidoras públicas, e eu acredito que isso é uma coisa que acaba se alastrando, ela não vai acontecer só no serviço público, né? Ela acaba se alastrando, e a gente percebeu que há um aumento nessa questão do câncer de mama. E até eu fui perguntar para a Mônica, o que está acontecendo? O pessoal não está indo realizar o exame, ela estava me explicando um pouquinho também da pactuação, como que está isso, e, de repente, até uma ação estratégica, eu acho que nós, aqui do Legislativo, o vereador Wilson, que está aqui, a gente pode ser parceira nessas coisas, até em chamar a atenção da população. Eu sou muito tranquila, divulgo o calendário de vacinação, divulgo o exame, não tenho problema nenhum com isso, né, mesmo me colocando muitas vezes aqui declarada como de oposição, mas é oposição no sentido de estar tendo todas essas informações corretas, de levar para a população, de explicar onde é o atendimento, onde ele acontece, como que ele tem que acontecer, que ninguém tem que passar na frente de ninguém, porque machucou o dedo, caiu na academia, enfim, tem procedimentos para atendimento. Mas, às vezes, com toda a informação que é feita, eu ainda sinto que falta informação para a população. Aonde ir, como usar, qual é o procedimento, aonde eu vou primeiro, como eu encaminho. Eu vejo isso na minha família. Minha família, aconteceu tal coisa, onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Então, quanto mais informação para a população, melhor. Então, se de repente for necessário uma campanha buscativa, como a gente comentou aqui, eu falo isso porque na educação nós fizemos isso. Quando houve a universalização das crianças de 4 anos, havia uma expectativa de que todos estavam matriculados. E nós fomos para os bairros, e não era verdade. As crianças estavam na casa, os pais não sabiam, uns não queriam, né, mandar as crianças para a escola ainda, achavam muito pequenininho. Então, às vezes, esse procedimento, que a gente está usando como exemplo aqui da mamografia,
é mais um passo, mesmo com todas as campanhas que tem, o Outubro Rosa e chama atenção e TV, nunca é demais, principalmente quando a gente está tratando de saúde pública, e nós, como defensores e defensoras do SUS, que mais do que nunca mostrou aí toda a importância que tem dentro da estrutura do nosso país, precisamos estar atentos a isso. Então, a gente até se coloca à disposição para até ajudar nesse debate, na construção de possibilidades, porque nós temos que ter isso como propostas de Estado, né? Não de governo. Não pode ser uma campanha que aqui, ali, fez, acabou, passou. Tem que ser questão permanente, principalmente na saúde pública. Então, a gente se coloca à disposição também para contribuir, mas a ideia é que vocês explanassem um pouquinho do céu, secretário, de como que está essa situação ali, porque eu vi também os números e queria entender se baixou, porque a gente conversou lá, como é que está, voltou a demanda, não voltou, como é que está esses atendimentos na questão do odontológico do nosso município. Legal, Obrigada. vereadora. Antes de falar do céu, só vou corroborar a sua ideia. Eu acho que, assim, quando a gente trabalha e define política pública, em qualquer setor, mas principalmente na saúde, ela tem que ser com perspectiva longitudinal, ao longo do tempo. Não é pontualmente você fazer. Eu também, assim, eu acho que, assim, toda a campanha de conscientização, Outubro Rosa, Novembro Azul, o Setembro Amarelo, ela é uma oportunidade de a gente debater, discutir, publicitar o assunto, o tema, mas eu acho que tem que ser uma cartilha permanente dentro das unidades de saúde. A busca ativa ou a conscientização e a questão de acessibilidade para a necessidade da saúde da mulher tem que ser o ano todo, não é no Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, ele mobiliza a sociedade, mas essa mulher ela tem que ter garantia que quando se ela for dia 23 de fevereiro na unidade, ela vai ter acesso ao exame, a tudo. E às vezes a gente tem essas falhas. Então, como eu falei, nós temos que repensar esses programas específicos assim. A gente fica um pouco, muitas vezes, assim, assoberbado de trabalho, porque, mesmo descentralizando as ações, o Ministério da Saúde e o Estado, ele repassa muitas demandas para a gente. Hoje o município ele abarca muito mais coisas que o próprio Estado e o Ministério da Saúde. Então, a gente recebe, muitas vezes, resoluções normativas dizendo, façam, e a gente tem que se adaptar. Então, cada vez mais, né? A ideia sempre hoje, nós estávamos discutindo hoje também no café na Secretaria de Saúde, que no momento do café a gente aproveita para elaborar ideias e discutir algumas coisas que a gente não tem tempo durante o dia todo. Da questão da descentralização, né? Muitas vezes a descentralização para a gente é mais perniciosa do que facilita, né? Porque fica muito amplo. Mas, enfim, acho que nós temos que redimensionar esses programas estratégicos que nós temos. É uma rede que tem que funcionar bem. Vou depender da Jana, do Draca, vou depender da Solange, da atenção básica, eu vou depender dos recursos humanos do DGTES, vou depender de um monte de coisa, de um planejamento muito bem elaborado para a gente fazer todos esses programas estratégicos. Mas, assim, a ideia é essa. Quando eu falei esse choque de gestão, é realmente a gente fazer não só um calendário, um cronograma para cumprir metas, mas para que a gente, no final, tenha um indicador lá. Olha, nós tínhamos... A mesma coisa da mortalidade infantil. Nós passamos de quase 20 para 7,35. Daqui a pouco a gente fala assim, o ano passado morreram 15 mulheres de câncer de mama. Hoje não morreu nenhuma. Seria esse indicador mais... Que impacta na sociedade, na qualidade de vida, na vida da pessoa. Não é um número, mas é a vida da pessoa e o aspecto envolvido, né, em todas as dimensões. Em relação ao céu, vereadora, é uma batalha também que já faz tempo que a gente está enfrentando, bem difícil. Não nego para a vereadora que um dia eu fui lá e fiquei envergonhado, porque a estrutura é realmente precária. Já está sendo... desenhado e foi planejado e já está, acho que a Solange pode colaborar comigo, mas acho que já está na etapa final, já foi locado um local diferenciado, novo. Esse processo demorou um pouco porque o proprietário teve que adaptar com acessibilidade, com as condições sanitárias exigidas, tá? O processo licitatório dos equipamentos está já, acho que, em andamento. Mesma coisa, eu não gosto de dar datas específicas, senão a gente acaba tendo que corrigir. Não é vergonhoso você pedir desculpa e dizer, não, eu errei, eu estava equivocado, mas
para ser bem explícito, a gente não tem uma data definida. Eu creio, Solange, que nos próximos 60 dias, por aí, né, que a gente pode confirmar que o céu comece a funcionar. E a gente foi um pouco ambicioso, a gente a gente pediu para que, já que fôssemos para um ambiente novo, moderno e adaptado às condições, que a gente colocasse radiologia digital, que a gente colocasse os melhores equipamentos. Nós queremos ampliar as especialidades, fazer uma coisa muito mais elaborada, né? Eu acredito, Solange, colabore comigo, acho que uns 60 dias por aí. Não está funcionando o microfone. Sim, eu acredito que 60 dias, porque nós tivemos alguns recursos de empresas no processo de licitação. Então, isso atrapalha a gente, sabe? Porque daí você tem todo aquele trâmite legal, volta para atender os pedidos das empresas. Mas o prédio em si já está praticamente pronto, ele foi todo adaptado, né? Já estamos trabalhando na parte visual ali, né, que vai ter para localizar bem também lá dentro, para fazer um projeto mais clean, porque hoje as nossas unidades são muito poluídas visualmente, então ali já está sendo planejado isso. Eu acredito que em 60 dias a gente realmente já está nessa unidade nova, com equipamentos novos e reformulado, né, secretário, também os horários de atendimentos ali para a gente poder atender melhor a população. Lembrando que a gente vai continuar com o atendimento do céu nas especialidades e à noite terá os plantões, né? Manteremos os plantões para necessidades urgentes e finais de semana sobre aviso, né? Isso. Exatamente. Mas a expectativa é uns 60 dias, vereadora. Tomara que tudo dê certo, esses processos burocráticos sejam resolvidos, né? O pessoal da licitação, o pessoal do nosso administrativo está correndo atrás, mas eu creio que em 60 dias nós possamos comemorar, no bom sentido, que realmente as pessoas vão ter um local muito melhor, adaptado e mais digno de atendimento nessa parte de saúde bucal. E nas unidades a gente tem que correr atrás também. A gente tem déficits de atendimento na saúde bucal e as unidades também. Temos que chamar mais dentistas, mais auxiliares de saúde bucal. Estou em débito com a vereadora, que a gente ficou discutir, e eu acho que, eu quero discutir com o prefeito Celso Góes, depois do carnaval, a questão da reposição em termos de hora plantão, para a gente discutir para todas as, e o grupo de farmacêuticos também, que está em pauta já para a gente discutir reposição especificamente da reorganização salarial deles, que está defasada em relação às outras classes. Mas o prefeito já sinalizou que semana que vem a gente conversa, já para dar o start e finalizar isso de uma vez por todas. Mais alguém? Eu quero me juntar a você, a vereadora Cris, o doutor Junilson, a você, Solange, também, sobre comentários e algumas queixas do Centro de Especialidade. Quero, nesse momento, colocar-me à disposição e, o que for preciso, estarei junto também para ajudar. Acredito que nossa audiência... Quero agradecer e registrar a presença da vereadora Cris, do vereador Saulo e do Dr. Junilson. Eu quero parabenizá-lo, o senhor, nosso secretário, toda a nossa equipe, pelo ótimo trabalho prestado em frente à nossa secretaria, e quero parabenizá-lo, doutor. Meus parabéns de coração mesmo. E não tendo mais nada, né, agradeço a presença de todos e a gente dá por finalizado a nossa audiência pública. Obrigado a todos.